A proposta do INSS em 2019 era poupar diante de muitos gastos indevidos que estava tendo com o INSS. Foi feita a reforma da Previdência, entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019 e no dia 13 de novembro de 2022 completou-se 3 anos. Será que o INSS hoje, de fato, saiu ganhando com isso? Ou foi o povo, literalmente, que saiu perdendo? O assunto que eu vou abordar aqui, eu peço a você que assista até o fim desse vídeo para que vocês percebam que quem saiu ganhando foi o INSS ou o cidadão. Reforma da Previdência completa 3 anos. E qual é a sua opinião? 3 anos se passaram e a reforma da Previdência permanece ativa. No dia 13 de novembro de 2019 foi promulgada e as mudanças nas regras para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos federais ainda dividem especialistas, no caso, opiniões. Por outro lado, a reforma obteve resultado econômico maior do que esperado, já começa por aí. Por outro lado, as mudanças de regras levaram à redução do valor pago aos segurados, o que pode trazer impactos sociais para o país no futuro, afirmam especialistas. O valor médio de um benefício caiu de R$ 1.784,79 em 2019, já considerada a inflação para R$ 1.594,92 em setembro deste ano, dados disponíveis aí, aos especialistas do INSS. A principal mudança promovida pela reforma, apontada como seu grande legado, foi o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher a partir de janeiro de 2023. Para aposentadoria, eliminando a possibilidade de aposentadorias por tempo de contribuição. Defensores da reforma, por sua vez, vêm dizendo que necessita de novas mudanças. Mas quais serão essas novas mudanças? Ou quais serão essas novas mudanças? Críticas, por outro lado, aponta como ponto negativo o corte mais duro na pensão por morte e na aposentadoria por invalidez, a criação de uma idade mínima na aposentadoria especial e a regra de transição, abro aspas, curta, fecho aspas, para quem estava próximo de se aposentar quando a reforma entrou em vigor no dia 13 de novembro. A pensão por morte foi um benefício que mais sofreu alterações. Para quem ficou viúvo após a reforma, o cálculo médio salarial agora englobada é de 100% dos salários. Antes, a regra previa 80% dos maiores salários de vencimentos. Para quem acumula um benefício, há redutores. O INSS paga integralmente um benefício maior e aplica uma tabela de redução sobre o segundo benefício. Já na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o cálculo deixou de corresponder a 100% da média salarial e passou a ser apenas 60% mais 2% em cada ano extra, com exceção de invalidez por acidente de trabalho. O benefício especial, concedido a quem trabalha exposto a condições prejudiciais à sua saúde, também passou
a ter uma idade mínima. O ex-presidente Leonardo Rolim, consultor legislativo e especialista em previdência, segundo ele, a reforma teve um foco de reduzir a desigualdade do sistema previdenciário brasileiro. O objetivo foi atingido. No caso, tudo que eles quiseram deu certo. Abro aspas. Em qualquer país do mundo, faz todo sentido você subsidiar os mais pobres e não os mais ricos. Nosso sistema subsidiava aqueles que têm maior renda, fecho aspas, disse Leonardo Rolim. Então, vocês estão vendo aí um gráfico onde traz, né, essas mudanças. Estudo feito por ele aponta um ganho com a reforma que ficou bem acima do estimado. Então, segundo Leonardo Rolim, né, o cálculo que ele fez com tudo que aconteceu em apenas 3 anos ficou acima do que de fato o governo queria do INSS. Os dados mostram que as mudanças geraram uma economia de cerca de 156,1 bilhões desde 2020, quando os efeitos das regras começaram a valer, visto na arrecadação. Em 3 anos, a expectativa era de que se economizasse algo em torno de 88 bilhões. Agora imagine vocês, eles queriam poupar 88 bilhões, mas conseguiram 156,1 bilhão, né, em redução para as pessoas, direitos, porque aquilo que se tira está tirando o direito das pessoas. Os desafios futuros, no entanto, ainda segue a consequência do envelhecimento da população. Projeções do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que, há 10 anos, os gastos com a Previdência vão ultrapassar cerca de 14 trilhões. Para Leonardo Rolim, ainda há espaço para novas discussões, avançando ainda mais nesta reforma do sistema previdenciário e a criação de um sistema de capitalização. É o que eles querem. Eles querem bombardear o INSS e criar um banco próprio para poder você aplicar o seu dinheiro, eles lucrarem, né? Eles lucrarem, né, com o seu dinheiro, e você, quando chegar o tempo de se aposentar, você ter uma merrequinha desse tamanho, porque se você não contribuir todos os dias, todos os anos, você não vai ter dinheiro suficiente para se bancar quando tiver com 65 anos, por exemplo, certo? Então, olha só, já que os servidores do setor privado já fazem isso, eles também fazem capitalização no regime próprio com a reforma que cresceu muito mais. Quer dizer, depois da reforma, a capitalização cresceu muito mais. Mas por que eles estão investindo em capitalização? Por quê? As principais mudanças na idade mínima. Idade mínima. A idade mínima na aposentadoria é de 65 anos, o homem, e 62 a mulher, válido para os novos segurados que já estavam no mercado de trabalho e tem regras de transição. Já no tempo de contribuição, 15 anos para os homens e mulheres, mais o percentual pago a cada ano extra, que começa a contar a partir do 15º ano para as mulheres e do 20º para os homens. No caso, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Já no cálculo de benefício,
A aposentadoria é de 60% sobre a média salarial, mais 2% a cada ano que exceder o tempo mínimo. Já no cálculo da média salarial, leva-se em consideração 100% da contribuição pagas pelo segurado. Antes entrava na conta 80% das maiores contribuições e hoje entra na conta 100% das contribuições. No caso de pensão por morte, o segurado recebe hoje 50% do valor da aposentadoria referente ao segurado que faleceu e da aposentadoria por invalidez, a qual ele teria direito mais 10% por dependente do viúvo. No caso, sem filhos, só recebe apenas 60%. Na aposentadoria especial, o tempo mínimo de contribuição é de 15, 20 e 25 anos, dependendo do grau de exposição do agente prejudicial à saúde e ainda a idade mínima de 66 anos à exposição de 15 anos, e 76 anos com a exposição de 20 anos e 86 anos com a exposição de 25 anos, que não é mais possível converter em tempo especial comum e com bônus. Já na regra de transição, ao todo, há 5 regras de transição que já estavam no mercado de trabalho. Primeiro, pedágio de 50%, segundo, de 100%, pontos, idade mínima, transição. Para a antiga aposentadoria, por idade, válido apenas para as mulheres. Já no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez passa a ter mesmo cálculo dos demais benefícios, 60% médio salarial, mais 2% a cada ano extra. Ela só é 100% quando proveniente de um acidente de trabalho. Já no caso dos servidores públicos federais, para os novos servidores, as regras são iguais às do setor privado. Quem já estava no setor público tem regras de transição no caso de cálculo do benefício. As normas também são diferentes e dependem do ano do ingresso ao setor público, de 1998, 2004 e 2013. Já no caso dos professores e trabalhadores rurais, para esse grupo ficou garantido regras mais vantajosas na aposentadoria e com a idade mínima e menor que os demais trabalhadores. Segundo Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, ela afirma que debater a previdência era necessário, mas ela acredita que o país pode pagar um custo muito alto em outras áreas por ter aprovado regras que, em sua avaliação, são muito duras, segundo Adriane Bramante. Abro aspas. Na verdade, você tem uma troca. Diminui o benefício, mas aumenta a vulnerabilidade, a miserabilidade de um país. Recentemente, o Brasil mostrou que um estudo mostrou que no país é um dos piores países para se aposentar. É o Brasil, segundo um estudo feito. Roberto Carvalho Santos, também presidente do IPREV, Instituto Brasileiro Instituto de Estudos Previdenciários, apontou uma curta duração das regras de transição para esse setor privado e o fim da transição da reforma anterior para os servidores públicos como negativos. Era necessário ser feita uma reforma, mas houve uma dureza nas regras de transição, o que acusa a insegurança jurídica, a sensação de que as pessoas nunca vão conseguir se aposentar, fecho aspas. Os questionamentos acerca dessa reforma estão ainda até hoje no STF, Supremo Tribunal Federal, que contém hoje 12 ADIs, que são
ações diretas de inconstitucionalidade que discute essa emenda que começou em 2019, que trata-se da emenda constitucional 103, que atende às regras da Constituição. Então, essa é a história de quem levou de fato ganhando e ganhou muito foi o INSS. E o cidadão brasileiro continua contribuindo, pagando impostos e perdendo.